Olá, internauta, seja muito bem-vindo ao Esporte.com desta segunda-feira. Hoje vamos falar da vitória do Atlético sobre o Náutico 5-0 e da ótima vitória do Cruzeiro lá em Santos diante do Peixe por 1-0 numa pintura do Everton Ribeiro. O Cruzeiro agora só precisa de uma vitória diante do Grêmio e um tropeço do Atlético Paranaense para se sagrar tricampeão brasileiro de futebol. Comigo aqui no estúdio, Thiago Prata, o menino Silver e Josias Pereira. Tudo bem, Thiago? Como você está? Tamo aí, né, Cabido? Voltando de férias, pegando aquela gripe tradicional. Aquela gripe, né? Tradicional. Josias, tamo aí, né? Vamos falar então de mais um passo importante do Cruzeiro rumo ao título. Na minha opinião, já é campeão brasileiro, já há algumas rodadas. Acho que todo mundo já tá achando né? isso, E né? o Galo que usou esse jogo aí para treininho apenas para motivação para alguns jogadores para o Mundial. E aí, Josias, como estamos? Estamos todos tranquilos aqui hoje, né? Voltando aqui também ao Esporte.com, depois de algumas semanas. E falando, como bem disse aqui o Thiago, falando sobre essas vitórias aí dos times mineiros aí nesse final de semana do Campeonato Brasileiro. E antes da gente chamar o Atlético, se você quiser participar conosco, internauta, basta acessar o Portal Tempo ou também usar a hashtag SuperFC ao vivo pelo Twitter. Vamos agora à tabela de classificação, senhores. Vou pedir para o Sidão rodar a tabela para a gente já destrinchar esse Campeonato Brasileiro. Tá aí a classificação do campeonato. O Cruzeiro é o líder com 65 pontos, incríveis 21 vitórias. 68. Desculpa, eu tô trocando números. 68, 32 jogos, 21 vitórias. É impressionante a campanha do Cruzeiro, né, Thiago? Na sequência tem o Atlético Paranaense, que é o único que ainda tem chances de ser campeão brasileiro, segundo alguns matemáticos. O mais engraçado de tudo é que muda a cada rodada o segundo colocado, né? Isso. A luta ficou realmente para ver quem que é o segundo, entre 4 times ali. Verdade. E a briga também na Libertadores, que está esquentando. O Grêmio é o terceiro colocado, tem 54 pontos, seguido do Botafogo, que tem 56, e o Goiás, que venceu o Botafogo, encostou no Clube Carioca e agora pode já entrar no G4 na próxima rodada. O Galo tem 48 pontos e deve ficar mais ou menos nessa situação até o final do campeonato, né, Josias? Isso, exatamente. Jogando aí só com um teste aí pro Mundial, né? Vários testes aí pro Mundial de Clubes. Virando a página, temos a zona de rebaixamento que embolou de vez. O Bahia deu uma boa distanciada ontem com o empate diante do Grêmio 0-0, tem 38 pontos. Agora, Fluminense e Vasco têm a mesma pontuação, tem 36 pontos. Ponte Preta, na 18ª, tem 34, Criciúma, 33 e o Náutico, que foi rebaixado no último sábado na derrota para o Galo por 5-0, tem somente 17 pontos. Vamos agora aos resultados da 32ª. O Vasco venceu o Curitiba por 2-1 na estreia de Adilson Batista. O São Paulo conseguiu vencer a Portuguesa por 2-1. Como já falamos, o Galo venceu o Náutico 5-0 em Independência. Agora os jogos de domingo. Santos perdeu para o Cruzeiro 1-0. Grêmio e Bahia 0-0. Goiás 1, Botafogo 0. Vitória 1, Corinthians 1. Atlético Paranaense 1, Inter 0. Flamengo 1, Fluminense 0 no Fla-Flu ontem no Maracanã. E Criciúma 1, Ponte Preta 1. Thiago Prata. O que você acha do campeonato? O que está acontecendo? Alguns clubes estão ali no meio da tabela, não conseguem subir, estão mais de olho na parte de baixo. Tem gente que tenta avançar como o Santos não consegue. E aí? O campeonato, na minha opinião, já perdeu a graça lá na parte de cima. No caso, porque o Cruzeiro campeão, beleza, ótimo, maravilha para Minas Gerais, metade de Minas Gerais, né? Fica a graça só realmente saber quem serão os clubes que vão para a Libertadores. Dos 4 ali, 3 vagas, ainda depende do Sul-Americano, aquela história toda. Mas lá embaixo a disputa, sim, é interessante. A gente tem que lembrar que Corinthians, Santos, Inter foram decepções, né? Mas as decepções maiores dos times grandes são Vasco e Fluminense, é evidente, e com uma ressalva. Não quer dizer que os dois vão cair ou que um vai se livrar, não estou dizendo isso, ou que os dois de repente se livrem. Mas é mais fácil hoje o Fluminense cair do que o Vasco, no meu modo de ver. Porque o Vasco injetou um sangue novo com um treinador novo, no caso o Adilson, né? Já venceu, ganhou do Curitiba, tem um jogo em casa agora, e o Fluminense é o contrário. Tá descendo, o Luxemburgo não consegue ajustar o time, ficam fazendo... parece que não vai conseguir. E parece que não vai conseguir, e parece que mantém ele no cargo, né? O que eu acho
um absurdo. Vai manter ele até a próxima derrota. O problema é isso. Aí entra Vai na zona de complicar mais rebaixamento a e não tem jeito, por exemplo. Tem um jogo contra o Náutico em casa, parece, né? Mas mesmo assim pode ser uma situação que não dá como dar a volta por cima até o final do campeonato. Vamos ver para crer o que acontece, né? Josias, e aí as suas impressões do campeonato até o momento? Mas essa situação do Fluminense e do Vasco, mais uma vez o futebol carioca, né, em queda livre, né? O Flamengo tá aí, um futebol que quase também chegou ali próximo, chegou muito próximo à zona do rebaixamento, mas depois de alguns acertos, ajustes ali na Copa do Brasil, o Flamengo conseguiu dar até uma certa arrancada ali e conseguiu se distanciar desse perigo, né, de rebaixamento. Agora, Fluminense e Vasco, realmente decepções. O Vasco agora, como bem disse aqui o Thiago, pode dar uma melhorada, assim, em termos até mesmo técnicos, por conta da chegada do Adilson, mas motivação também. Acredito que a equipe jogou até muito bem, assim, dentro das suas limitações. Sim. Contra o Curitiba, conseguiu fazer um jogo até adequado, jogando até no bom gramado ali de Macaé. Deu para ter um futebol bem vistoso, não, mas o estádio é bom. O estádio é bom e deu O para problema do estádio é não estar dentro do Rio de Janeiro. Exatamente. O Adilson, no caso dessa injeção assim, ele já mostrou que é um cara extremamente profissional. No sentido que não existe mais, vamos dizer, entre aspas, palhaçada, né? O André chegou atrasado no treino. Exatamente. Ele já Destacar foi isso. punido, né? Então, quem quer jogar, joga. Quem mostra indisciplina, não joga. O Luxemburgo, ele prefere discutir com jornalistas nas coletivas de imprensa, ao invés de trabalhar direito, ou pelo menos tentar mostrar um trabalho decente. Coisa que ele não está fazendo, porque quando o Fluminense tinha o Abel Braga era outra coisa. Não estava bom, mas não está horroroso, igual está agora. E o problema é que ele também tem, assim, ó, bem firme, né, convicto, assim, suas opiniões a respeito, né, que ele falou que não vai sair, não vai largar o osso, vai continuar até onde der com o Fluminense. Mas ele nunca foi de largar. Mas o problema é que a situação tá meio complicada. Ou seja, é o clube né? que tem que... É que o clube tem que tomar a decisão. Já tinham... Na verdade, teve uma confusão na semana passada, se ele tinha sido demitido ou não. Parece que o presidente bateu o pé falando que queria ele até o fim e o diretor ficou na dúvida, né, se deixaria ou não ele no cargo, e acabou que em meia hora mudou a situação e o Luxemburgo continuou. Mas vocês não acham que a preocupação da Unimed e do Peter Simmons, grande presidente do Fluminense, na verdade o presidente do Fluminense é o presidente da Unimed, tá, gente? Eu fico falando do Peter aqui, mas não tem nada a ver. Vocês não acham que o medo dele e da própria torcida do Fluminense é, ok, vamos demitir Vanderlei. Vai colocar quem? Quem aceitaria pegar esse barco? Não cabia. Mas... Isso, a situação mesmo do Flamengo, né? Que foi demitir, o Mano saiu do Flamengo e mas o time melhorou. o Flamengo tem uma tradição interna mesmo de sempre tentar colocar alguém de dentro do clube para resolver as situações. E deu certo com o Andrade, agora eles vão fazer isso pro resto da vida. Vai. O Fluminense Era como o Atlético fazia antes. Tanto que nessa história promoveu o Marcelo Oliveira a ser treinador, o Humberto Ramos também a ser treinador de futebol. E nessa vibe vai continuando a situação. Mas e no Fluminense? Mas não chegou no ponto que está agora. Faltam quantos jogos? Seis Seis rodadas para acabar. O Atlético, quando demitiu o Luxemburgo, em 2010, trouxe o Dorival e ele fez uma reestruturação dentro. Chamou Mas de teve volta. tempo para fazer. Teve tempo, exatamente. o E mesmo não assim, tem tempo agora, mas... mesmo assim teve tempo. Mas Nessa época eu cobri o Galo, nós Sim, dois nós dois. estávamos lá. O Atlético se livrou do rebaixamento faltando 3 rodadas. Aliás, duas rodadas. Foi naquela situação. 2010. Aí na última rodada jogou folgado e tomou de 4 do São Paulo. Exatamente. Mas a gente não sabe, por exemplo, se o Luxemburgo... Não dá para prever que o Luxemburgo, por exemplo, vai salvar o time. Mas do jeito que está, ele vai cair com o time. Vai. Então é preferível demitir ele agora. Eu concordo. E ainda ter uma pequena Não, chama de esperança. Se eu fosse o Exatamente. presidente da Unimed, eu teria tirado o Luxemburgo. Teria tirado o Luxemburgo semana passada. Porque chega a ser Não teria, surreal. porque nessa A situação, permanência e dele. aí o que acontece? Numa semana de Fla-Flu, que é o jogo mais importante para o torcedor do Fluminense durante a temporada, rolaram pelo menos 3 reuniões de demissão do Vanderlei nessa semana que é muito complicada. Fala tantos Semana de treinadores. clássico é muito complicado. Não deixaram também o cara tentar resolver, sabe? É sempre alguém pressionando ele, é sempre alguém falando com ele, é toda coletiva que faz, é toda entrevista que tem, é perguntando quando que ele vai sair. Por que não fizeram isso semana passada? Agora também eu acho que tem que deixar, agora vai também. Mas eu acho que esse empate contra o Corinthians, ele cai. O problema é que, problema como a é gente deixar falou, até que deixar até lá e
dentro, matematicamente, a situação do Fluminense é um pouco assim, melhor que a do Vasco, o Fluminense está ali fora da zona ainda. Né? Ainda tá, por causa de saldo de ainda dá gols. tempo para o Mas Fluminense existe fazer um alguma problema coisa. que eu acho que é técnico. Eu acho que o Vasco começou a encontrar uma situação ali de engrenar para tentar sair da zona de rebaixamento. O Fluminense está indo na situação contrária. Não vai ter um Cuca agora para salvar Não o vai ter um Fluminense. Cuca agora, não se né? espera. E não adianta. O Luxemburgo ontem falou após o jogo que vai ficar, etc. A gente ainda... A situação é a mesma porque o time não entrou no rebaixamento. Mas, Luxa, professor? Professor. Professor, né? Vamos falar real. Para você ser campeão, para você ser rebaixado, é apenas uma rodada que importa, a 38ª. Se você tá lá na 38ª rodada, acabou, tchau, vai jogar a segunda divisão. Então não adianta não entrar hoje. Isso não importa muito. Só um comentário só para concluir essa parte. Antes, Vasco e Fluminense, que Cruzeiro e Atlético. Então, segue o barco. Exatamente. Eu tenho a brincadeira que o Fluminense ainda tem que pagar a Série B, né? Mas, na minha opinião, se ele cair, ele ganhando a Série B, ele tinha que ficar mais uma. Aí ele pagaria a Série B que ele tá umas devendo, três, né? porque ele caiu 2 vezes para cair uma vez só e subiu na terceira para... Muita gente também... Esses a times gente estão também- brigando ali embaixo, é engraçado, porque teve o jogo Criciúma e Ponte Preta nesse final de semana também. O que... Que foi dar até dó dos dois, né? Os dois e precisavam ganhar os dois têm chance empataram. também, Você por exemplo. Empataram os E dois. você né, vendo velho? o Luxemburgo falando, o Criciúma e a Ponte Preta empataram, então a gente ainda não está na zona, sabe? Deu pena, assim, do Luxemburgo, sério. O problema é que essa verdade é ridícula. É, né? tipo, como um time igual o Fluminense tá pensando em resultado de Ponte Preta e Criciúma. Porque chega, igual eu estava comentando, chega a ser surreal porque é o atual campeão brasileiro. Exatamente. O atual campeão brasileiro, o atual vice-campeão brasileiro foi campeão da Libertadores. O atual campeão brasileiro está brigando para não cair. É muito complicado, né? É muito difícil. É muito cabuloso. difícil. Mas a gente está falando desse negócio de pagamento de Série B, pagamento de Série C, pagamento de Série A. Eu tenho que lembrá-los, caros internautas e caros colegas de mesa, que nessa onda do Fluminense subir, da Série C para a Série A, Bahia e América subiram da B para A, sem ter ganho nada. Sim. Então, E o Paraná, por exemplo, ficou. exatamente. Então tem muita gente brincando aí, mas também não tô olhando pro próprio umbigo, né? Então vamos moderar as situações. que eu acho 2000, que... na verdade, foi um negócio... Copa Na verdade, aconteceu Novelange, foi isso, né? Aconteceu foi isso. A Copa do Bom, Jovelange, É o ele tempo que ajudou o muita gente. futebol era mega E desorganizado. foi pior tanto para Bahia e para América disputar com os grandes da Série A as vagas, né? Porque talvez tinham mais chances de serem campeões do módulo amarelo naquela ocasião Pelo de menos não ficarem foram entre os rebaixados, 12. né? Mas pelo ficaram menos não foram rebaixados, né? É. Continuaram lá no outro ano, enfim. Mas tinha rebaixamento? Agora, bom, enfim. Não tinha. Agora Não tinha. não- Não tinha eu acho que não tinha mesmo. Bom, enfim, vamos tocando barco aqui. O Atlético venceu por 5-0 o Náutico e ficou na 6ª posição do Campeonato Brasileiro. E vai continuar, como a gente falou na tabela ali, né, Thiago e Josias? O Galo vai ficar ali até chegar o dia da viagem para Marrocos, né? Você que é o nosso saudoso setorista de Clube Atlético Saudoso Mineiro. não, né? Saudoso. Que isso? Eu tô sabendo disso. O Atlético está fazendo mais ou menos uma espécie de campanha que o Corinthians fez no ano passado, né? Próximo ali do G4, fazendo testes, preparando. Preparou, no caso, o Corinthians no ano passado, o Paulo Guerreiro, né? Paulo Guerreiro para o Mundial. Foi o grande nome, né, do Corinthians no Mundial. E o Atlético tá fazendo esses testes, né? O que eu acho ainda no Galo é que ele continua um velho problema nessas últimas rodadas. Ele está conseguindo vencer em casa, ou pelo menos empatar, né? E não está conseguindo dar uma resposta igual fora de casa. Olha, alguém está me ouvindo nesse programa. Alguém está me ouvindo. Me chamou de saudoso há pouco tempo. Inclusive, até o Cuca falou isso depois do jogo, né? Quando ele foi questionado sobre a situação do Atlético, se pouparia jogadores já no jogo contra o Bahia, ou faria mais testes, ele falou assim, não, vamos continuar mantendo essa mesma pegada e vamos voltar a vencer fora de casa. Tem muito tempo que a gente não consegue fazer isso. A última vitória do Atlético foi... Deve ter pelo menos uns 3 meses, foi contra o Grêmio. Pra quem não lembra, 1-0. 1-0. Gol do Fernandinho. Passe do Tardelli. E esse jogo do Náutico serviu só para isso, desses caras, Tardelli, Alexandro, Jô, Guilherme, né? Depois de um determinado tempo, 1 mês e meio, 2 meses, 2 meses e meio, depende de cada um, né? Voltarem a marcar, porque o Náutico, a gente não querendo menosprezar, enfim, mas é a velha expressão do chutou o cachorro morto, porque o Náutico está entregue no campeonato. Chutou o cachorro morto?
Acho que tem muito cachorro morto mais vivo que o Náutico. Não, o Náutico já tinha morrido há muito tempo. É. Só confirmou o enterro do Náutico. Exatamente, só decretou. Na Só verdade, decretou o ele foi rebaixamento. rebaixado matematicamente apenas contra o Atlético. É, Impressionante. exatamente. É. Podia ter sido antes. Né? Bem Mas- antes. Foi até engraçado depois, perguntando pro Martelotti, né, os jornalistas perguntando pro Martelotti qual que era a motivação do Náutico agora nessa reta final de Brasileiro. Aí perguntar para ele, você acha que o time pode ficar motivado lutando para não ter a pior campanha dos pontos corridos? Aí ele falou assim, que de pô América fazer... de Natal, né? É E uma tem um coisa- detalhe, né? Você tem o campeão e o último colocado, o campeão, já estou falando do Cruzeiro. Você tira esses 2 clubes do campeonato, o campeonato é emboladíssimo. Tá, É. totalmente. É embolado. Quem destoa são os 2. Isso. Um para o bem, outro para o mal. Então é muito, muito engraçado como um campeonato brasileiro, um campeonato tão equilibrado, de repente ele ficou dessa forma. Todo mundo tem uma visão que o campeonato não é isso, que o campeonato é fraco, o campeonato... Então, bobagem, né? Até o Inter tem chance de ser rebaixado, Exatamente. matematicamente. Então a disputa está muito embolada ali em todos os aspectos, Libertadores, rebaixamento, então... Exatamente. Tiago, para a gente encerrar o Atlético, para você, hoje, o que falta para o Atlético tentar fazer uma arrancada fora de casa, já que a gente comparando no Mundial de Clubes o Atlético não vai jogar no Independência, né? É campo Não neutro. vai jogar no Neirão, é campo neutro, e se jogar contra o Raja, a torcida é toda do Raja. Aí é praticamente jogar como visitante. Como é que você vê essa situação? O Atlético já fez boas partidas esse ano fora de casa, né? Boas partidas contra o São Paulo, contra o Arsenal, mas isso em termos de Libertadores, né? Em termos de brasileiro, houve alguns bons momentos também. E o problema é essa inconstância, né? Essa irregularidade. O que se pode fazer realmente é o Atlético entrar nessas partidas, principalmente fora de casa, porque dentro de casa o Atlético dá conta do recado, geralmente, né? Salvo algumas poucas partidas. Fora de casa, eu acho que o Atlético faltam 3 jogos fora, né? Sim. Isso. Entrar como se fossem partidas extremamente decisivas. Como tirar essa motivação? Não está tirando a motivação para fazer essas partidas decisivas em casa. Chega para os caras e falar que a gente brincasse, por exemplo, né? Não sou treinador, não tem que esse tipo de situação. Vamos, por exemplo, o Bahia, temos que ganhar do Bahia lá para estar classificado. Por exemplo, uma situação assim, brincar. Né? Brincar no sentido pra de... metas internas, né? Brincar no sentido não de brincar no jogo. É. Assim, colocar na cabeça deles, temos que vencer o Bahia. Por quê? Porque temos que vencer o Bahia. É até estranho falar, porque tem que vencer todos os jogos. Tem que entrar para ganhar tudo, certo? Então, a única forma é isso. Chega e fala para os caras, eu quero ser pilhados para o jogo. Eu quero todos vocês pilhados no jogo. O Bahia é o nosso adversário numa final. E como vencer o Bahia? Porque o Bahia vai entrar com todo o gás. O Bahia está brigando para não cair. Então vai ser um adversário muito mais forte do que o Náutico. Sim. O Náutico estava entregue às traças. E o jogo não é tão fácil porque o jogo é na Fonte Nova. Exatamente. É um excelente teste para o Atlético. O Bahia não vai afrouxar. Eu tambbe acho que não e acho que pro Bahia... Contra foi o Botafogo, a atuação do Atlético beirou, não vou dizer a mediocridade, né? Mas se o Atlético tivesse jogado um pouquinho do que ele consegue jogar, ele tinha ganhado o jogo tranquilamente do Botafogo. E passa ano e sai ano, eu falei aqui, brinquei semana passada, nem no maior ano da história do Galo, o Galo consegue ganhar do Botafogo, né? O Botafogo estava na crise total antes de pegar o Atlético, ganhou e voltou agora É a ser impressionante. o Botafogo. Impressionante como o Atlético não conseguiu ganhar esse jogo, mas enfim. Vamos falar agora do Cruzeiro. O Cruzeiro venceu o Santos, eu já vou pedir pro Faustão já rodar o gol do Everton Ribeiro, essa pintura que praticamente celebra o título brasileiro para o Clube Mineiro. Vai lembrar uma jogada do Newton pelo centro, jogou pro Everton Ribeiro. Ele dá uma finta sensacional no Man, aí chama pra 2, né? E chuta de esquerda. Golaço. Um golaço, um gol que, na verdade, é aquela cerejinha do bolo, né, ô Josias? Diante de um jogo que o Cruzeiro foi muito, não vou falar pouco melhor, não, foi muito melhor que o Santos. O Cruzeiro matou o Santos, parecia que o Cruzeiro jogava em casa e o Santos fora de casa. Teve apenas uma situação em que o Santos criou, que foi aquele chute de fora da área de esquerda do Giovani, que tinha acabado de entrar no campo. Mas fora isso, a gente não viu o Santos em campo. No primeiro tempo, então, o Cruzeiro com Ricardo Goulart errou o gol, Newton errou o gol,
Um negócio assim que chamou a atenção pela qualidade do futebol apresentado do Cruzeiro ontem, relembrando aquelas partidas que o Cruzeiro estava fazendo naquela sequência extraordinária de 12 jogos, né, Josias? Isso, foi um jogo assim que o Cruzeiro dominou totalmente, posse de bola, marcando muito em cima, dá muito destaque aí para a dupla de volantes do Cruzeiro, Lucas Silva e Nilton ali atuando muito bem. E também a questão da zaga do Cruzeiro, o Dedé, em alguns momentos ele deu algumas falhas e tal, mas destacar o Léo, que fez uma partida muito consistente ontem e ajudou muito o Cruzeiro ali nesse sistema defensivo. Porque, na verdade, desculpa te interromper, Josias, qualquer partida em que o Léo não erre, ele está sendo consistente. Com certeza, né? Foi sensacional a atuação dele ontem, tendo em vista os últimos jogos que ele está fazendo aí, sem, claro, com a ausência do Bruno Rodrigo. E também destacar Egídio, que foi muito bem. Eu tenho umas coisas ali com o Egídio ali que eu critico às vezes, né? Mas ontem ele fez uma partida, de certa forma, consistente, ajudando muito a marcação ali do Cruzeiro, também não deixou o Santos atacar por aquele setor. O Ceará deu algumas falhas, inclusive o lance mais perigoso do Santos no primeiro tempo foi uma cabeçada do Ceará que o Fábio defendeu, né? Fora isso, o Santos não conseguiu atrapalhar muito a vida ali do Fábio. O Fábio foi um mero espectador ali no primeiro tempo. No segundo tempo ele fez uma outra defesa lá pouco mais complicada, mas não foi assim não deu muito trabalho assim para o Fábio, o Santos. Fora isso, destacar também, claro, mais uma vez, Everton Ribeiro ali, que no primeiro tempo ficou um pouco sumido, mas no segundo tempo ele procurou o jogo, ele movimentando pelas pontas ali, e conseguiu fazer esse belo gol ali, driblando o Mena, que deve estar procurando a bola até agora ali, nesse corte sensacional que ele deu ali na ponta. Que drible foi aquele? Foi um elástico com a canhota? Foi isso mesmo? Acho que chegou a ser Ou foi tão rápido que não deu pra ver? Eu não sei. Você que tá procurando, acho que ele tá tentando entender. Já que ele tá procurando a bola até agora, depois ele pesquisa no Google para ver qual foi o drible que ele... eu realmente não defini. Temos uma pergunta aqui do Samuel Júnior de São Paulo. Obrigado, Samuel, pela audiência. Gostaria de saber por que alguns menosprezaram o Cruzeiro. Vocês não acham que no Campeonato Mineiro o time já dava uma amostra que era bom? Samuel, eu já achava que o time do Cruzeiro era bom, mas a gente não esperava mesmo essa consistência que o time está tendo ao longo da temporada. Porque todo mundo sabe que o Campeonato Mineiro, o Cruzeiro já teve times bem inferiores a esse e deslanchou, e ganhar no final ou não ganhar é um mero detalhe, porque praticamente Cruzeiro e Atlético decidem todo o campeonato. E o Atlético estava com depende como time depende como perde também. Mas estava numa vibração que ali não dava realmente para o Cruzeiro segurar. Mas eu acho que o problema não é questão de menosprezar, né? Eu acho que já virou um marasmo o Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro. A verdade é essa, já está ali na ponta, está na ponta há 18 ou 19 rodadas, já até perdi as contas de quantas rodadas o Cruzeiro é líder do campeonato. A gente fala que toda semana que o Cruzeiro vai ser campeão brasileiro. Então eu não acho que é menosprezo, eu acho que o Cruzeiro tem o melhor time do campeonato, o melhor time do Brasil, e hoje é isso. Mas tem uns pontos que tem que se destacar também. Concordo que o time do Cruzeiro já era bom no Campeonato Mineiro. Só que, no campeonato, igual você falou, o Campeonato Mineiro não dá para avaliar bem. O Cruzeiro, à medida que foi a temporada, ele também foi agregando peças que ele precisava. Sim. E até promovendo, por exemplo, o Lucas Silva, que encaixou certinho no esquema, provou ser um jogador de Série A, no sentido de time grande mesmo, né? Só de você tirar o Everton e o Leandro Guerreiro do time, o time já ganhou. Você não tinha Diego Souza, botou o Goulart como titular, o Borges voltou a ser atacante, o principal, né? O Willian chegou para... Dagoberto machucado, o Willian chegou, deu certo, né? Ou seja, assim, da mesma forma que tinha o Nilton era segundo volante, virou primeiro, que é a posição dele, né? O Dedé chegou, fez a dupla de zaga certinha com o Bruno. O Mike e o Ceará alternando, né? Era uma coisa que faltava. Que não mudou, foi o Egídio ali na ponta. O Egídio na ponta, mas teve, no Campeonato Mineiro, o titular da posição era o Everton. Ele perdeu na final. No início mesmo. Tanto que foi lá o Egídio conseguiu, tanto que eu cobrava aqui o Egídio todo fim de semana na lateral esquerda do Cruzeiro. E aconteceu isso. E ao mesmo tempo, ou seja, precisava contratar algumas peças e promover alguns jogadores que era nítido. Nada contra o Leandro Guerreiro, por exemplo. Acho que foi de suma importância para o Cruzeiro, por exemplo, em 2011, jogou até de zagueiro, mas no cenário atual não dava para ele continuar sendo titular. Acho ele experiente, pode ser útil ao time, não foi o caso desse Campeonato Brasileiro. Ele pode liderar o time do Campeonato Mineiro. Exatamente. Não foi o caso desse Campeonato Brasileiro, mas era muito claro que o Nilton era o primeiro volante e precisava de um segundo. O Henrique ficou muito tempo machucado, o Lucas Silva assumiu essa posição, poderia ter sido no Campeonato Mineiro mesmo, enfim. Vai na concepção de cada treinador. Pelo menos o Marcelo Oliveira viu isso.
Então, se o Cruzeiro tinha qualidade, isso ficou evidente no Campeonato Brasileiro por causa desse tipo de situação. E até o comportamento dos jogadores mesmo. Porque você também pode entrar numa determinada dúvida, aquele jogo contra o Flamengo, o segundo jogo da Copa do Brasil. Para mim foi uma postura ridícula que o Cruzeiro teve. De esperar o Flamengo para o jogo, porque o Cruzeiro podia ganhar do Flamengo. Não, e errou gol, né? Com certeza. E o Ricardo lá para variar errou gol. E não estou nem questionando que no primeiro jogo tomou um gol bobo, porque poderia ter tomado aquele gol bobo e ter ganhado o jogo na segunda partida também, no jogo de volta. Poderia ter vencido a partida. Só que, vamos excluir essa parte, por exemplo. A postura do Cruzeiro foi ridícula em termos de mata-mata. O que preocupa um pouco nessa questão, para o ano que vem o Cruzeiro adquirir isso. Só que agora que o time está encaixado, ele tende a adquirir isso para o ano que vem na Libertadores, por exemplo. Maturidade. Porque todo mundo sabe que o Cruzeiro é time copeiro. Isso é fato. O Cruzeiro sempre tradicionalmente, sempre foi bom em mata-mata. Não é à toa que tem 4 Copas do Brasil e 2 Libertadores. Mas é engraçado a gente ficar discutindo isso, porque quando eu estava conversando com um amigo meu sobre essa situação do Cruzeiro. O Cruzeiro, esse time do Cruzeiro, ele é um time que você vê que encaixa certinho em campeonatos de regularidade. Que vai ganhar a maioria dos jogos que disputar, mas vai perder alguns jogos que você achava que ele podia ganhar. Sim. Na Copa do Brasil, faltou realmente isso, faltou uma pegada maior ali diante do Flamengo. Mas foi um gol aos 42 minutos do segundo tempo também. Podia muito bem não ter acontecido esse gol. Não deveria ter acontecido. Se acontece, por exemplo, aos 2 minutos do primeiro tempo, é outra situação. Também acho. Não dá para falar, o Cruzeiro ia partir para cima e ganhar. Às vezes perdia também, não sei. Mas ali perdeu a... Mas em termos de evolução, porque já tinha perdido um mata-mata antes, no Mineiro, pro Atlético, afinal. Perdeu esse mata-mata pro Flamengo. E agora já adquiriu o corpo necessário. Porque o Atlético, ano passado, foi assim. Ele perdeu um mata-mata pro Goiás. Isso. Né? Que assim, vamos comparar Atlético com Goiás, por exemplo. A diferença. Foi o jogo do rasga a camisa, torcedores. Aí fez um ótimo brasileiro, não ganhou, a questão não é essa, e entrou na Libertadores com a cara de... Mas a Libertadores já tem alguns detalhes que você consegue fazer que no Campeonato Brasileiro você não consegue. Então, essa é a grande diferença que eu acho. Por exemplo, o Atlético, eu já falei isso aqui muitas vezes, vou repetir. Você consegue ser campeão perdendo todas fora e ganhando todas em casa, na Libertadores. Sim, o Cruzeiro foi quase isso em 97. Foi isso. O Cruzeiro acho que empatou uma... Aliás, ele perdeu pro Grêmio. Ele conseguiu ganhar do Grêmio na última rodada da primeira fase. Isso, perdeu as 3 fora e ganhou. Não, a primeira fase ele perdeu uma em 3. casa e perdeu 2 fora. Isso. Depois ele ganhou uma em casa e ganhou 2 fora. O Atlético fez isso e ganhou dos pênaltis do Nils e do Olímpia. Olímpia. Não, beleza. É isso que eu estou dizendo. O Cruzeiro ter essa filosofia. O que a gente está falando, o Cruzeiro desaprendeu? Não é que o Cruzeiro desaprendeu. A questão, esse elenco... filosofia de campeonato. É filosofia de campeonato, exatamente. Isso. Acho que o Cruzeiro hoje está num caminho para conseguir isso na Libertadores no ano que vem. Exatamente. Porque há muito tempo que o Cruzeiro não vai bem no mata-mata. Claro, lógico, o time do ano passado era muito ruim. Sim. Principalmente no primeiro semestre. Caiu para o Atlético Paranaense. Caiu para o Atlético Paranaense e caiu para o América. Esse ano, por mais que tenha, igual a gente comentou, perdeu para o Atlético, mas caiu de pé. Aí os caras falam, tomou os 3-0 no primeiro jogo. Sim, mas ganhou dois mas clássicos ao longo do campeonato, sim, etc. Mas enfim, o que eu acho é que realmente o Cruzeiro destoou nesse campeonato. Acho que é o melhor time disparado. Você vê uma coisa que você não via há muito tempo, que era um padrão tático ofensivo no time de futebol. Você vê troca de posições, você vê variações de jogadas, você vê contra-ataque fulminante, você vê time que faz lançamento para a área, você vê time que faz cruzamento na grande área numa cobrança de escanteio, você tem jogada ensaiada. Então, essa é a grande diferença do Cruzeiro para o resto. Aí tem muita gente falando, por exemplo, que o campeonato é baixo nível, etc. Não é baixo nível, o campeonato não é ruim, o campeonato é bom. Na minha opinião, é lógico. Você querer falar que o campeonato tem um índice técnico ruim, é porque você não está vendo todos os jogos. Você acha que você viu um jogo ruim, mas, por exemplo, como é que você vai falar que Flamengo e Fluminense ontem fez um jogo ruim, sabe? Eu acho que é isso que eu estou falando. O campeonato ele é muito bom, mas o Cruzeiro destoou. Porque eu acho que o brasileiro, pelo que o que ele já viu de campeonato brasileiro, ele acostumou a ver um campeonato que tem assim, times brigando, assim, pelo menos 4, 5 times ali brigando para tentar ser campeão. E quando eles
enxergam um time que desponta na liderança, aí eles falam que o campeonato não tem valor nenhum, porque o imaginário do brasileiro é assim, tem que ter disputa, o campeonato é dos mais fortes do mundo, por várias equipes, que não é que nem na Europa, que são poucas equipes, por exemplo, o campeonato espanhol, E são o duas problema do equipes, Cruzeiro três. é que quando ele ganha Ele ele ganha desse jeito. Exatamente. Né? Ele não gosta de ganhar. Ele gosta de ganhar, de quebrar recorde, de fazer com que a visão do campeonato seja só ele mesmo. Porque a gente não vai lembrar do campeonato como um campeonato da disputa, o campeonato em que, sei lá, o Vasco e o Fluminense estão brigando para não ser rebaixado. A gente vai lembrar do campeonato em que o Cruzeiro destruiu, como em 2003. Exatamente. Foram os 3 campeonatos que o Cruzeiro ganhou. Em 66 também meteram 6-2 no Santos. O Cruzeiro já foi para o Pacaembu, Isso. já praticamente com o campeonato Com o ganho, né? E campeonato quase ganho. perdeu, inclusive, porque Não, mas era diferente. eram 3 jogos. Se o Santos ganha, Eram tinha o 3 terceiro jogos, jogo. eram 3 jogos, não era essa a diferença. Mas o Cruzeiro virou um jogo em 66 contra o Santos, onde ele estava perdendo de 2-0. Foi pro intervalo 2-0. Foi pro intervalo 2-0. E E aqui uma no coisa Mineirão que- tava 5-1. Você lembra Uma disso? coisa que assustou. Cara, é porque eu estudei. Coisa que assustou todo mundo na época é o que o Cruzeiro conseguiu fazer ali com o Santos de Pelé. Né? E agora o Cruzeiro, mais uma vez, aí, E o Cruzeiro ganhando. impediu o pentacampeonato seguido do Exatamente. Santos. Foi um negócio absurdo que o Cruzeiro fez também, né? E esse é o problema que eu acho que os rivais têm de entender um campeonato. Eu vou te dar um exemplo. Tem palmeirense falando que, porque o Santa Cruz encheu um estádio lá na Arruda numa Série C, num mata-mata, num campeonato de mata-mata, não tem mais valor do que o Cruzeiro, que ganhou de todo mundo no Campeonato Brasileiro, sendo campeão. Porque não tem aquele aspecto decisivo, não tem aquela final. É uma discussão que, na minha opinião, é idiota. Não, até Porque porque o Palmeiras subiu não tem, também. né? Não tem nada a ver. O Palmeiras primeiro que suba, né? Subiu e Já beleza. subiu. Tava na... E se fosse mata-mata, a chance do Palmeiras não passar o Palmeiras- Do existiria. jeito que o Palmeiras está jogando O Palmeiras tem também. muito crédito para falar isso, porque tá na Série B, né? É. Mas não é o Pela Palmeiras, se- gente. pela É se- uma torcida, um torcedor do Palmeiras que Não, me perguntou isso. Não, outro não, dia. pois é. Mas é um cabeça de bagre falar um negócio desse, né? Com todo respeito. Com todo respeito. Com todo respeito. Com todo respeito. Não, mas assim, Respeito no cabeça de não, bagre. agora, Muito bom. agora respondendo aí diretamente. Como se a gente dissesse, então, que a Copa do Brasil tem mais valor que o Campeonato Brasileiro. Não tem cabimento. É. Não tem jeito. Não tem jeito. Não dá. Então o Campeonato Mineiro é mais forte que o Campeonato Brasileiro. Não tem condição, não tem condição. Às vezes vai dar aquele... E tem muito atleticano falando isso também, que tem que voltar ao campeonato de mata-mata, o campeonato de mata-mata é muito mais emocionante. Gente, o campeonato de mata-mata não premia o melhor. O Atlético é prova campeonato- disso. Ué, Historicamente. Exatamente. Exatamente. O Atlético é o campeão de semifinais. E é engraçado, porque a gente vê as coisas acontecendo e a gente tem pela primeira vez, claro, primeiro assim, uma geração que está acostumada a saber quantos pontos você faz para ser campeão, quantos pontos você faz para ser rebaixado e a média de Libertadores. Isso você só está conseguindo por causa dessa continuidade. E é legal, é um campeonato legal. É claro que o Cruzeiro estragou o campeonato. Esse aí é o problema dos outros. Os outros que tinham que chegar lá e ganhar do Cruzeiro. Lógico. Eu separei alguns recordes que o Cruzeiro já tem no Campeonato Brasileiro. Vou pedir para o Fausto colocar. Tá aí. Os recordes que o Cruzeiro tem nas edições de Campeonato Brasileiro, ele é o maior pontuador em uma única edição. Fez 100 pontos em 2003. Maior quantidade de vitórias também em 2003, com 31. Ontem ele alcançou a marca de 700 gols na era dos pontos corridos. Foi o primeiro clube a fazer isso. É o terceiro colocado no ranking de pontos na era dos pontos corridos. Ele está a 7 pontos do Internacional. Deve passar o Internacional ainda nesse Campeonato Brasileiro. É o primeiro colocado ao lado do São Paulo na pontuação desde o primeiro Campeonato Brasileiro, que era a Taça Brasil de 59. Tem exatos 1.722 pontos. E o último recorde, aliás, talvez o recorde de maior importância que tenha nesses últimos anos, é que o Cruzeiro passou o São Paulo no líder de rodadas na ponta do Campeonato Brasileiro. 71 rodadas em que o Cruzeiro terminou a rodada como líder do Campeonato Brasileiro. Sendo que ainda existem alguns recordes que o Cruzeiro pode bater. Por exemplo, aproveitamento, tem que quebrar aquele time de 2013 que é de 72,5%. Tem também vencer todos os clubes
na mesma edição. Isso nunca aconteceu na história do Campeonato Brasileiro, em qualquer competição, inclusive. Ninguém nunca conseguiu fazer isso. Se ele vencer o Grêmio, ele bate esse recorde. E também existem outras coisas. Não dá para alcançar, por exemplo, o número de gols marcados, que é do Santos, que tem 103 gols, mas ele pode bater o recorde de gols nessas edições de 20 clubes. Então, tem alguns números que o Cruzeiro realmente mostra que o Cruzeiro é realmente imbatível nesse sistema de competição, né, Josias? Inclusive, o Cruzeiro vai quebrar aí também uma sequência de títulos, né, de Rio e São Paulo, que foi o próprio Cruzeiro que era o último campeão. Na verdade, o Cruzeiro é o único que quebra o eixo. Exatamente, foi o único que quebrou há 10 anos atrás e agora voltando a fazer isso. Inclusive com a possibilidade até de os clubes de Rio e São Paulo ficarem fora da Libertadores, dependendo de como vai ser o andamento do Botafogo. E do São Paulo na Copa Sul-Americana. Exatamente. Então, isso prova aí a potência que é o Cruzeiro aí, fora desse eixo aí que as pessoas falam que é o eixo do mal, o eixo Rio-São Paulo. O que, na verdade, eu considero uma grande bobagem esse negócio de eixo. Acho que é mais coisa, né, é muito mais uma questão bairrista mesmo, das pessoas exatamente. verem. Mas acho também que existe um certo privilégio que esses clubes têm em relação aos que estão, por exemplo, em Minas ou no Rio Grande do Sul. Mas existem algumas coisas, por exemplo, que eu não consigo explicar. O Internacional não faz nem cosquinha no Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Foi 2 vezes vice-campeão, mas hora nenhuma a gente chegou e falou assim, o Internacional vai ser campeão brasileiro. O Grêmio, vice-campeão, uma vez só, também não. Ano passado o Atlético conseguiu ser vice-campeão, mas o Fluminense foi campeão faltando 3 rodadas. Então essas coisas a gente tem que realmente valorizar essa conquista que deve acontecer no domingo, ou se não acontecer no domingo, dificilmente para mim ela deixa de acontecer na quarta-feira diante do Vitória lá em Salvador. Mas tem que ser valorizado, né, Thiago? É uma coisa que só o Cruzeiro está fazendo. Sim, exatamente. Só uma ressalva que eu faço para você, não concordo com tudo que você falou em termos de Campeonato Brasileiro. Claro. A única ressalva é que se por um lado o Inter não conseguiu ganhar o Brasileiro, ele conseguiu angariar 2 Libertadores. Sim. Nesse período da era dos pontos corridos brasileiros para cá, e o Galo conseguiu ganhar desse ano. O Grêmio não conseguiu dar essa resposta. Mas o Grêmio conseguiu ser vice-campeão, por exemplo, em 2007? 2007. Isso. Quando perdeu pro Boca. Mas mas foi vice. Digo isso, não conseguiu dar Sim. a resposta. Mas enfim, considero tudo que você falou é totalmente verdadeiro. Porque na verdade a gente colocar uma situação de campeonato internacional nessa conjuntura é um pouco complicado, porque não estão ali todos grandes sim, e tal. Sim, não, claro. Mostra que... Mas eu digo assim, se não conseguiu, o brasileiro deram uma resposta de outra forma, né? Porque todo mundo achou que o Atlético ia ser campeão brasileiro. Pelo primeiro turno. Isso só prova a dificuldade que é ser campeão brasileiro. Exatamente. Porque o Internacional, por exemplo, não ganha o título, já tem muito mais... Desde 79. Desde E 79. o Cruzeiro, igual você falou, o Cruzeiro ganhou com o pé nas costas. Isso. Ambos. Os dois brasileiros, tanto 2003 quanto 2013. Só que 2003 tinha-se uma coisa, trouxe peças que eram de jogadores rodados e agregou com bons valores e tinha um treinador para isso, treinador de destaque. Treinador já foi tantas vezes campeão brasileiro e tudo mais. E hoje está brigando para não cair com o Fluminense. Dessa vez, apostou-se num cara que é batalhador, que é trabalhador, que é estrategista, mas que não tinha mostrado até então, salvo as 2 Copas do Brasil com o Curitiba, mas que ele perdeu, mas que não tinha aquele negócio, esse cara vai ser campeão brasileiro com o Cruzeiro. Ninguém tinha certeza. Ninguém chegou e falou, por quê? Ele é o Luxemburgo? Ele é o Filipão? Ele é o Abel Braga? Ele é o Muricy? Não, ele é o Marcelo Oliveira. Quem é Marcelo Oliveira? É o cara que hoje vai ser campeão brasileiro, que amanhã, no domingo, né, pode ser o campeão brasileiro. Vai ser o campeão brasileiro. Quando a gente ainda não sabe, mas vai ser o campeão ainda, brasileiro. Né? Só que, e um ponto favorável também para a diretoria do Cruzeiro, que tanta gente criticou, inclusive a gente, nos anos anteriores. Sim, com razão. Com razão. Com razão. Mas que olhou para o Curitiba e para o Vasco nem tanto, quando o Marcelo estava lá. Mas quando olhou para o Curitiba e viu, esse cara consegue fazer um sistema adequado para ser campeão. Um time que vai e volta, um time que ataca e defende com qualidade, em bloco, que os jogadores, igual você falou, mudam de posições a cada momento, né? A movimentação do ataque do Cruzeiro é um negócio que
muita gente falava do Atlético na Libertadores, que também era uma coisa fantástica. O do Cruzeiro segue Até no esse Cruzeiro a gente patamar. não imaginava, por exemplo, que Ricardo Goulart seria o titular e seria uma peça tão importante para o Cruzeiro. O primeiro jogo do Goulart contra o Atlético, no 2-1, eu vi ali uma coisa que o Atlético queria, que era tipo a função que o Danilinho exercia no Galo, que era um armador, Tanto falso que terceiro volante. ambos brigaram por ele. E o Goulart foi até o bem final. naquela posição, naquele jogo. Foi. Eu não entendi por que, do nada, ele foi sacado. Tinha Diego Souza. Mas o Diego Souza, eu não acho que ele jogou mal pelo Cruzeiro. Eu acho. Eu não acho que ele Aliás, eu jogou tenho mal. certeza. Eu não acho que ele jogou mal. Eu acho que a gente espera do Diego Souza mais do que ele joga. Eu acho que o futebol que ele joga é aquilo ali. Você disse que ele jogou o esperado. Não, assim, eu sinceramente, Não. quando o Cruzeiro contratou o Diego Souza, eu não esperava que ele fosse, por exemplo, claro, gente, por favor, guardadas as devidas proporções. O que o Ronaldinho é pro Atlético. Entendeu? Eu não esperava que o Diego Souza jogasse a bola que ele jogou no Palmeiras. Não esperava. Não, eu sei, mas então o questionamento é esse, Camilo. Se não se esperava isso, não estou dizendo você no caso. Bom, eu não contrataria o Diego Souza. Eu também não contrataria. Pagando o mas, que pagaram pra ele. Mas esperou-se até que a dupla fosse Botilho e Diego Souza. Não acabou sendo nenhum nem outro. Então por que ser titular? Haja visto que. Tudo bem, é totalmente discutível. Mas aí vocês não acham que o Ricardo Goulart ainda estava um pouco. O que eu vejo no Ricardo Goulart é que o primeiro grande jogo que ele fez foi contra o Vila Nova no Campeonato Mineiro. Isso já foi mais pra. Eu acho que ele foi bem no primeiro clássico. Foi, mas ele não se destacou. Quem se destacou aquele dia foi o Dagoberto. Na minha opinião. Entrando e fazendo um gol. É ele que decidiu o jogo. Mas enfim, isso aí é conversa de discussão, conversa de boteco, né, Thiago? Mas eu realmente esperava que esperava que o Diego Souza não fizesse mais do que ele fez. Mas enfim, só para concluir, Claro. concluir o raciocínio, que era o Marcelo Oliveira no caso, ele usou mais ou menos a forma que ele, não vou dizer que é igual à forma, né? Mas ele usou a filosofia de trabalho que ele tinha no Curitiba e colocou no Cruzeiro. Tentou implantar antes no Vasco, tá? Mas Tanto que o de Vasco lá ele não tinha tirou. qualidade. Por que deu Tanto certo de no lá que Cruzeiro? ele tirou Newton e Dedé do time. Mas por que deu certo no Cruzeiro? Que é organizado. Porque o Cruzeiro, não é querendo comparar o Curitiba da época, mas se há comparação, o Curitiba era um time ajeitado, mas pecava em muitas posições. Claro. O Cruzeiro é um time ajeitado e todas as posições estão preenchidas por bons jogadores. E tem pelo menos dois caras. E ali. tem pelo menos, por exemplo, alguns caras que você imagina, mas o Egídio não é top no Brasil, mas está exercendo tudo o que o treinador pede da maneira correta. Assim como o Ceará também. Assim como o Ceará. E o Ricardo Goulart transformou-se de uma boa aposta num bom jogador. O Lucas Silva deixou de ser promessa. O Lucas já Silva virou se uma tornou realidade. aquilo que a gente esperava dele. Exatamente. E tem até uma coisa, por exemplo, eu vou sempre bater nessa tecla. Quem vai ser o melhor jogador do campeonato? Vamos dar o prêmio pro Everton Ribeiro. É o que eu acho. É o que sempre fazem. Acho justo dar pro Everton Ribeiro. Só que, ao mesmo tempo, eu não acharia injusto dar um prêmio pro Newton. Porque ano passado, quando o Fred foi eleito o craque do campeonato, com a ressalva de que o Diego Cavalieri também poderia ser, para mim era o Wellington Ney. Para mim foi o cara que carregou o Fluminense das costas. Só que o outro tá fechando a meta e o outro tá fazendo os gols. Da mesma forma que, pode ser o Everton Ribeiro, não estou dizendo que não seja. O Everton Ribeiro é o cara que carrega o Cruzeiro para cima, enquanto o Newton é o cara que segura a onda lá atrás, principalmente. Esse é o questionamento que eu faço. É lógico que em termos de qualidade técnica não dá para você comparar. Não estou nem questionando a posição diferente, estou questionando a qualidade técnica. Verdade. Por exemplo, Não, é isso né? mesmo. O que me chama atenção nesse time é realmente a quantidade de jogadores que você tem para cada posição. Perde o Borges, você tem Júlio Batista. E se o Marcelo Oliveira, por alguma razão que a gente desconhece, não deu uma sequência para o Vinícius Araújo, isso aí já é outra história. Mas para o Newton tinha o Souza e tinha o Lucas Silva, que acabou tomando a posição. Aí você vai o Egídio é o que realmente é mais problemático. Aí o reserva dele é o Everton e realmente Tanto o que Everton... o Mike até já atuou na função. Tanto que o Mike atua na função. No Ceará, né? Que atua na Mas função. eu acho que é isso mesmo, meu caro Thiago. Para o Cruzeiro vencer o campeonato, como eu falei, basta ganhar do Grêmio e torcer para que o glorioso São Paulo Futebol Clube de Muricy Ramalho pelo menos empate com o Clube Atlético Paranaense. Se não acontecer isso, eu acho que tem tudo para acontecer o título, mesmo se o Cruzeiro não ganhar diante do Vitória lá em Salvador, porque aí o Criciúma vai ter que
não deixar o Atlético Paranaense ganhar. E esse jogo é lá em Criciúma. É isso. Vai acontecer de alguma forma aí. Tem capaz. seis oportunidades para Dificilmente eu fazer acho que o isso. Cruzeiro deixa de ganhar o campeonato no fim da outra semana. O pessoal até briga. Se o Cruzeiro perdeu 6 jogos, é campeão do mesmo jeito. Porque ninguém vai chegar. Eu já achava que não ia chegar a 65, inclusive. Do jeito que tá indo, Não tem nem jeito. Então é isso, meus caros amigos. Muito obrigado pela sua presença aqui, Thiago. Obrigado. Se tiver mais convites aí, nós estamos aí, né? Tá ali do lado? Tá ali do lado, é só gritar, né? Só gritar. Muito obrigado, Josias. Nada, Cabido. Um grande abraço a todos os internautas. E a torcida do Cruzeiro tem que agradecer o Montijo também por tudo que o Montijo fez para o Cruzeiro aí, que depois dessa saída do Montijo... Pensando, hein? Pois é, o que será? Não estaria pensando nada, porque ele sabe que se não tivesse sido vendido, esse Cruzeiro não estaria desse jeito. Exatamente. Exatamente. É isso. Mas não vamos criticar o Montilho, não. Não, a gente Foi está muito falando importante que pro foi Cruzeiro. importante. O Cruzeiro não caiu em 2011 por causa dele e do Fábio. Também acho. Também acho isso, meu caro Thiago. Então é isso, internauta. Gostaria de agradecer a sua participação comigo aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.